Meu Pai, de joelhos desde o templo de Salomão, eu uno a fé com o teu servo, o Bispo Macedo, e milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil afora e por todo o mundo, para pedir em favor desta pessoa que está cansada de ter os seus sonhos destruídos, esta pessoa que já não aguenta mais chorar de solidão, doenças incuráveis, dores crônicas. Esta pessoa chora por causa de problemas econômicos, o desemprego, a falta de oportunidades, de clientes, perdeu o pouco ou muito que conquistou com muito sacrifício. Esta pessoa que quando olha ao seu redor não vê casamento, não vê família, não vê relacionamento, pais e filhos, não há família. E o pior, esta pessoa não tem relacionamento contigo, não tem vida contigo, não tem certeza da salvação, mas agora, o Senhor vai dar um sinal para ela, vai arrancar esse encosto do medo, da acomodação, da depressão, esse espírito que faz esta pessoa se mutilar, se cortar. Esta pessoa procura aliviar a dor da sua alma, se mutilando, se cortando. Eu te repreendo, encosto. Eu te ordeno, solta a mente, o corpo, esta alma não é tua. Meu amigo, levante o copo com água, pois eu o declaro consagrado como símbolo do Espírito Santo, como um ponto de contato, em o nome de Jesus, que disse: aquele que crê em mim, disse ele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Beba desta água e seja livre dessa opressão. Tenha aí agora uma experiência com Deus. Participemos juntos. Coloque a mão sobre a sua cabeça, faça uma pressão e com revolta, raiva, diga: todo o mal da minha cabeça, do meu corpo, do meu coração, diga: saia! Oh, meu Pai, recebo agora o abraço desta pessoa. Diga para ele: eu me entrego a Ti. Eu decido te seguir, te obedecer, Jesus. Meu Deus, que esta pessoa coloque a cabeça na Tua palavra, pois os Teus mandamentos e as Tuas promessas nos protege, nos orienta e nos abençoa. Como fez Jacó, meu Deus, que esta pessoa faça um voto contigo, o voto de Betel, o voto da porta do céu, de ter o Senhor em primeiro lugar para guiar os nossos passos. Pois domingo, ao pôr do sol, estaremos juntos buscando o Teu Espírito aqui no Templo de Salomão. Receba a paz, receba a proteção, receba a luz de Deus. E você que crer, diga amém. Graças a Deus. A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial,
e que cada pessoa teria uma marca, percebe que 50 anos atrás isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse, no capítulo 6, que a economia mundial irá mudar. A inflação aumentará assustadoramente e a moeda se desvalorizará. Uma medida de trigo, quer dizer, corresponderia aproximadamente a 500 gramas, será o consumo diário de um trabalhador. Imagine só você. Isso significa que um homem terá de trabalhar um dia inteiro para sustentar apenas a si mesmo. E a sua família? Quer dizer, e os seus dependentes certamente passarão fome. Haverá tamanha fome na face da terra que as pessoas perderão a compostura, a educação e até os laços familiares serão desconsiderados. Como está escrito no livro de Lamentações, capítulo 4, que as mães, imagine só você, as mãos das mães compassivas cozerão os seus próprios filhos para os comerem. Depois você veja, averigue na sua Bíblia. Meu amigo, virão tempos difíceis, horríveis. E hoje pode ser a sua última oportunidade de se arrepender, de se entregar por completo, não a uma religião, mas ao Senhor Jesus e fazer dele o seu único e suficiente Salvador. Se você diz, eu quero, eu preciso de Jesus, eu quero a salvação, então se batize nas águas o quanto antes. Busque o Espírito Santo, priorize o batismo com o Espírito Santo sobre todas as coisas. E você então estará pronto para viver, para morrer ou para ser arrebatado. Caso você ignore este alerta, você seguirá frustrado e o pior, com medo da morte e ainda sofrerá grande tribulação. Os sinais são visíveis de que o Senhor Jesus está voltando para buscar os seus filhos e as crianças que são puras. Por isso que aos domingos às 18 horas estudamos o livro do Apocalipse. Neste domingo do reencontro, você terá a oportunidade de voltar, você que está afastado, e você que nunca teve um encontro com Deus, de ser batizado com o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida. Pare aí agora, você que está planejando tirar a sua própria vida, porque a sua família está desunida, a sua família está destruída pelo vício, pela violência, pela miséria, pela traição,
pelo orgulho, pelas mentiras. E você está pensando, não vale mais a pena lutar, não vale mais a pena viver, não vale mais a pena crer na família. Você está errado, meu amigo. Sim, vale a pena. Eu vou provar para você. Por isso eu disse e repito, pare aí agora. Você que estava planejando tirar a sua própria vida. Porque Deus vai mostrar para você que Ele está vivo e quer unir a sua família, transformar a sua vida, fazer você uma pessoa feliz. Eu vou provar agora. Preste atenção. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos fazer o voto de Jacó para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. Me apliquei em estudar, concluí meus estudos e nada deu certo. Eu comecei a trabalhar, mas a minha vida ela não ia para frente. E a minha mãe ela virou assim para mim e falou: olha, eu só não me jogo embaixo desse carro porque eu tenho vocês. Meu nome é Suzete, eu sou empresária e desde a minha infância eu passei por muitas dificuldades financeiras. Desde que eu me entendo por gente, a minha mãe ela sempre falava: olha, você tem que estudar para ser alguém na vida, né? Porque ela não teve estudo e a gente sofria muito financeiramente. E foi o que eu fiz, eu me apliquei em estudar, concluí meus estudos e nada deu certo, porque eu concluí os estudos, eu comecei a trabalhar, mas a minha vida ela não ia para frente. Quer dizer, desde a infância a gente sofreu muito, financeiramente eu cheguei a passar fome e era uma vida assim de muita humilhação e era 3 pessoas trabalhando quando nós atingimos a fase adulta, né? Começamos a trabalhar, mas não ia para frente, a gente não conseguia prosperar. Parece que existia uma maldição na vida da gente. Então, se a gente vestia uma roupa, era doado, tinha dias que não tinham o que comer. Acho que o momento assim, mais difícil que eu passei, assim, que marcou muito a minha vida, foi quando eu cheguei a ser despejada com a minha família. E a minha mãe ela virou assim para mim e falou: olha, eu só não me jogo embaixo desse carro porque eu tenho vocês. Aí quando eu casei, que eu pensei que ia mudar, que ia ter uma vida diferente, eu passei a viver a mesma vida que eu vivia quando eu morava na casa dos meus pais, que era desemprego, muitas vezes passar necessidade, não ter o dinheiro de pagar para pagar um aluguel. Então essa sempre foi a minha vida. É claro, eu já ouvia falar da Igreja Universal, então na verdade eu achava que as pessoas elas passavam por uma lavagem cerebral, né, que fala. O meu irmão ele recebeu o convite, ele começou a frequentar a igreja e aí ele sempre me convidava e eu nunca queria ir. Aí um dia assim por curiosidade eu passei na frente da igreja e aí eu falei, eu vou ver como que é, né? Então, quando eu passei a frequentar a igreja, que eu passei a ouvir falar de ser dizimista, de ser fiel, então colocar Deus em primeiro lugar não era apenas ser dizimista ou ser ofertante, era ter uma vida reta diante de Deus, uma vida diferente da que eu vivia. Então eu pensei, poxa vida, eu não tenho nada a perder, né? Porque a minha vida realmente, então eu vou
vou nessa fé, vou fazer o que está sendo passado, eu vou obedecer, né, o que está sendo orientado e vamos ver no que é que vai dar. A partir do momento que eu comecei a ser fiel e entregar minha vida no altar, a minha vida ela começou a mudar, né? Eu tive uma direção de abrir uma empresa, eu trabalhava sempre, né, trabalhei como funcionária. E aí, junto com meu marido, nós abrimos uma empresa no quintal da nossa casa. E aí a gente começou com um cliente, depois foram 2 clientes, e aí foi ficando pequeno o lugar. E aí a gente alugou um lugar maior, que ficou pequeno também. E hoje nossa empresa, nós estamos num prédio de 3 andares, tem os nossos colaboradores, o nosso produto ele está no Brasil inteiro, até no exterior nós já vendemos, né, para fora. E aí nós fomos só conquistando, crescendo. Mesmo nesse momento assim da pandemia, nós não fomos atingidos, pelo contrário, né? Deus foi honrando, como eu aprendi lá atrás, né, que é através da fidelidade, né? Deus ele sempre honra e a gente não teve medo de honrar a Deus mesmo num momento que para o mundo aí, né, o mundo inteiro, um momento bem difícil para a gente, nós não sentimos, né? Passamos por tudo, estamos passando, graças a Deus, eu ser honrado. E assim, a gente conquistou para quem foi despejado, né? Hoje eu tenho a minha casa, nós temos nosso carro, eu e o meu marido, né? E também tem os carros da empresa. Mesmo na pandemia, nós não paramos a construção de uma nova casa em um condomínio, que são 5 suítes, piscina aquecida. E assim, eu não tenho nada financiado. Tudo Deus foi dando condição, através da nossa fidelidade também, da gente pagar tudo à vista. E lá onde a gente foi despejado, eu com a minha família, eu comprei uma casa para minha mãe na mesma rua, né? É uma das melhores casas, as pessoas vão até olhar a casa dela lá, né? Porque é uma casa bem bonita. A partir do momento que eu passei a ser fiel a Deus e coloquei Ele em primeiro lugar na minha vida, a minha vida ela realmente transformou ao ponto de quem me conhecia antes falou, olha, quem te viu e quem te vê, né? Hoje você realmente tem uma vida diferente. A Suzete chegou a passar fome. Desde a sua infância, uma vida de limitações, miséria, humilhações. Mas tudo que faltava para a Suzete era a oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar. E quando ela aprendeu a honrar a Deus com as primícias, então Deus começou a lhe dar ideias. Imagine só você. Ela começou a ter uma direção e hoje ela é a esposa, ela é a mãe, hoje ela é empresária de sucesso. A sua empresa hoje tem 3 andares, bem-sucedida em tudo que faz, porque ela passou pela porta do céu. O primeiro passo para você sair desse inferno que você está vivendo se chama tomar a decisão de honrar a Deus em primeiro lugar. Como fez Jacó, derramou aquele azeite, o óleo, que era o único bem que ele possuía, sobre a rocha e fez um voto com o Altíssimo. Foi isso que a Suzete fez e é isso que você tem que fazer. Você que está afastado, chegou a hora de você ter o seu reencontro com Deus. E você que nunca conheceu a Deus, chegou a hora de você ter um encontro com Ele. Domingo agora, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, você vai ter a oportunidade de derramar o azeite sobre a rocha e entrar em aliança com Deus. Meu amigo, preste atenção, o primeiro passo para você ter um encontro com Deus, ou se reencontrar, pare de lamentar o passado, pare de olhar para trás, pare de ficar se culpando, se condenando, se censurando. Passado é referência, não residência. Não faça do seu passado, dos seus erros, a sua residência, porque isso lhe enfraquece, isso lhe entristece, isso tira você do foco. Por isso, meu amigo, faça como a Suzete, pare de olhar para trás, vá para o altar, honre a Deus em primeiro lugar. Se Ele não mudar a história da sua vida, preste atenção, se Ele não mudar a história da sua vida, eu mudo de nome. Estamos sofrendo com as restrições, preocupações com o emprego aumentou em todo o país. E nos finais de semana eu trabalhava num açougue em troca de comida. E nós fomos despejados pela imobiliária. Meu nome é Thiago Matiusi, sou empresário na área de gestão tributária.
Antes de ser dizimista, a minha vida era de muito trabalho, mas de pouca conquista, de pouco resultado. Então eu comecei a trabalhar em 3 empregos, eu trabalhava em 2 empregos de segunda a sexta-feira, trabalhava até 6 horas da tarde num emprego, depois já trabalhava à noite em outro emprego, e nos finais de semana eu trabalhava num açougue em troca de comida. Isso foi virando uma bola de neve, a ponto que eu não via saída. Cobrança de conta de luz, cobrança de telefone. E eu lembro que uma vez eu abri a fatura, os juros do cartão de crédito era maior que o meu salário. E ali eu ficava desesperado, porque eu não devia porque eu queria. Eu devia porque eu não tinha realmente como ter aquela renda para quitar todos os meus compromissos. E aí eu comecei a me sentir muito humilhado, frustrado. Minha esposa usava o vale transporte dela, que ela recebia do emprego que ela trabalhava, para poder comprar a Marmitex quando tinha Marmitex, e ali a gente passava por 1 ou 2 dias com uma Marmitex. Nós começamos a passar fome. Teve uma época que eu e a minha esposa, a gente tentou juntar 30 centavos para conseguir comprar um miojo, porque estávamos com fome, e nós não achamos 30 centavos dentro de casa e passamos aquela noite com fome. E nós fomos despejados pela imobiliária. Eu me lembro que nossas coisas foram colocadas na calçada e eu não tinha dinheiro nem para o carreto. O meu sogro aceitou a gente de volta na casa dele, e na época o meu sogro não tinha um quarto para nos oferecer, mas tinha a casa em construção, e ali ele fechou um madeirite na sala, 2x2, e colocou os nossos móveis ali e permitiu que a gente ficasse ali. Por ser roça, uma noite minha esposa acordou gritando, porque tinha um rato passando em cima dela, e ela acordando desesperada com aquele rato passando em cima de nós, e ali realmente foi o fundo do poço, onde eu não via saída. Na tentativa de resolver a situação financeira que eu tinha, eu recorria a créditos fáceis de terceiros, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos também de pessoas que eu conseguia, muitas vezes algum empréstimo pequeno, mas mesmo assim não dava conta, a ponto de eu ter que deixar de pagar algumas contas para poder colocar um pouco de comida dentro de casa. E a minha esposa já conhecia o trabalho da Igreja Universal e me chamou. E eu lembro que eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, porque a gente ouvia falar nas mídias, com relação às ofertas, com relação ao trabalho da igreja, e eu achava que a igreja ia me roubar. E até minha esposa pegou e falou assim: meu amor, nós não temos dinheiro nem para comprar uma cesta básica, vai roubar o quê? É mais fácil a igreja te ajudar do que você ajudar a igreja. E ali realmente caiu a minha ficha, e aceitei ir até a Igreja Universal. E ali eu comecei a conhecer realmente a palavra de Deus, conhecer o que era uma aliança com Deus, e ali me foi falado sobre o dízimo. Que o dízimo é muito além de um valor que você devolve na igreja, como as pessoas pensam. O dízimo é uma aliança com Deus, é um pacto com Deus. A minha vida começou a ser transformada ali. Eu falo que a primeira coisa que mudou foi os pensamentos. Então, aquele pensamento de derrota, de fracasso, aquela indignação de não conseguir ter os resultados que eu precisava e que eu buscava, ali começou a sair de mim esses maus pensamentos e começou a entrar dentro de mim um pensamento positivo, um pensamento que eu era capaz porque Deus era comigo. Deus começou a abrir as portas para mim. Deus me deu a ideia de abrir a minha empresa, mesmo sem condição, com a força que vinha do altar. Eu tive coragem, eu tive fé. Então as coisas que antes não duravam na minha mão, o dinheiro parecia areia na minha mão, a gente recebia um valor e o valor sumia. A partir do momento que eu me tornei dizimista, o dinheiro durava, a compra do mês durava, as coisas não quebravam mais, Deus começou a enviar novos clientes, e ali, dia após dia, Deus começou a me prosperar, a ponto da gente conseguir pagar todas as nossas dívidas, a gente conseguiu quitar todos os débitos que tinha com cartão de crédito, com banco, com terceiros. A nossa vida hoje ela é uma vida transformada. Nós comemos o que queremos, vestimos o que queremos. Hoje nós tivemos o privilégio de viajar em vários países, temos a nossa própria sede, a empresa é uma empresa próspera. Para quem trabalhava em 3 empregos, hoje eu dou empregos a várias famílias dentro da nossa empresa. Para quem tinha um Gol, que vivia mais no conserto, com arame, com pneu no arame, sem dinheiro para gasolina, hoje nós andamos de carro importado, 0 quilômetro, não um, mas 2 hoje, 2 carros. Então assim, eu falo que é uma vida próspera. Para quem dormia junto com ratos e não tinha nenhuma cama para dormir, hoje nós temos o nosso apartamento na área nobre da cidade, são 4 quartos, 2 suítes, é uma vida abençoada.
e uma vida abençoada em todos os sentidos. O nosso casamento é um casamento abençoado, a nossa saúde é uma saúde abençoada. Então Deus, ele prosperou não apenas financeiramente, mas em todos os sentidos da nossa vida. Esse ano agora de 2020 que passou, nós tivemos um faturamento maior que 2019, em plena crise financeira. A nossa empresa, ela teve toda a proteção de Deus. Nós vimos a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Eu digo que a atitude mais sábia que eu tive no passado foi ser dizimista. Ter uma aliança com Deus. E eu falo que a minha maior conquista, o meu maior patrimônio, aquilo que eu não tenho como mensurar, é o Espírito Santo. Saber que o Espírito Santo é comigo e que eu não dependo de governo, eu não dependo de fatores externos. Pode acontecer qualquer coisa no mundo, eu sei que o Espírito Santo é comigo, a salvação, a vida eterna, isso não tem preço. É a minha maior conquista. O pior problema do Tiago não era o fracasso profissional, as dívidas, era o preconceito, o orgulho que ele tinha contra a palavra de Deus. Ele vivia no Egito, ele estava sendo escravizado espiritualmente pelos encostos, da miséria. Mas quando ele aprendeu a palavra de Deus, quando ele aprendeu a honrar esta palavra, a obedecer esta palavra, que não é de político, não é de uma religião, não é de um homem, mas é do Altíssimo. Então ele derramou sobre a rocha que representa Jesus, que é o altar, que representa a Bíblia, ele derramou a sua vida. Ele passou a honrar a Deus com as primícias. Mesmo na dificuldade, ele tem prosperado. Você ouviu? Mesmo em meio à pandemia, a sua empresa tem lucrado. Ele pagou as dívidas e ele tem prosperado. Ele que era um fracassado, hoje um esposo, um empresário, um cristão de sucesso. Meu amigo, está aqui, ó. Você que está correndo risco de vida, está aqui, a saída está aqui, ó. Vai para o altar, vai para a rocha que é Jesus. Coloca a tua cabeça na palavra de Deus, nas promessas e nos mandamentos do Altíssimo. Ele vai te guiar, ele vai te inspirar, ele vai te proteger e ele vai te abençoar grandiosamente. Você que diz, bispo, eu estou ameaçado de morte. Então, presta atenção, o voto de Betel, porta do céu, porque Betel significa porta do céu, é para livrar você que está jurado de morte pela falta de clientes. Você que está jurado de morte por falta de clientes, porque você não tem clientes, você está endividado, você está com as suas contas atrasadas, se multiplicando. O salário que você ganha é defraudado. Não dá nem para alimentação. Imagine para a moradia, o transporte, a segurança, o lazer. Não existe. Você que está dizendo, bispo, eu quero me matar, porque o meu salário não dá para nada. O que está faltando, meu amigo, é você honrar a Deus em primeiro lugar. Mas como? Se o que eu ganho não dá nem para mim. Esse é o problema. Você tem que crer e obedecer a palavra. Honre a Deus em primeiro lugar e Ele vai lhe surpreender. Você que diz, bispo, olha, a concorrência é injusta. No meu ramo, no ramo que eu estou, a concorrência é injusta. Por isso eu não prospero. Não é o caso. Ainda que eles sejam injustos, se você for justo diante de Deus, honrando a Ele em primeiro lugar, você vai arrebentar, você vai prosperar. Se isso não acontecer, eu mudo de nome. Eu deixo de pregar a palavra de Deus. Meu amigo, chegou a hora de você reagir. Vá para o altar. Derrame o azeite sobre a rocha, que representa Jesus, e passe pela porta do céu, que é Betel. Se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porém, a humanidade não demonstra qualquer desejo de se humilhar a Deus e buscar a sua face. Ao invés disso, a crueldade impera e as pragas se propagam. Alguns se aproveitam do caos que o mundo está vivendo para distribuir a maldade de forma aleatória. Não importa quem será atingido. O importante é acertar alguém. Mas essa pessoa é uma pessoa doente, um psicopata.
o mundo enfrenta uma triste realidade pandêmica. A esperança de mudança veio em forma de vacina e, na sequência, alguns que deveriam agir de modo a distribuir saúde contiveram de forma egoísta o líquido imunizante. Já? Apertou mesmo essa seringa? Qual explicação estaria por trás de tamanha maldade? O sentimento de avareza pode explicar. 2 doses por R$45 mil. E as que chegaram aqui, as que estão chegando, já tudo que já foi desviado e que já tem gente que já pagou. Então não dá para tirar para passar para novas pessoas, né? Já estas pessoas contaminadas com a doença decidiram espalhar o vírus por pura maldade. Espalhar a maldade, objetivo de muitas pessoas. A prova cabal do cumprimento das Escrituras Sagradas. Veja esse jovem que havia acabado de assassinar uma garota após uma partida de videogame. Mas seu objetivo ia muito além deste assassinato. Olha só que maravilha! Em nome de quem você ia atacar o cristianismo? Em meu nome. Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? O jovem já havia arquitetado o plano de invadir uma igreja evangélica no bairro da Lapa. Mas o ódio aos cristãos não se resume apenas em algumas pessoas. A ameaça ultrapassa fronteiras e promete fechar o cerco para aqueles que demonstrarem a fé em Deus. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Deixar aqueles que professam a fé em Deus sem condições para o próprio sustento. Você acompanhou apenas alguns dos tantos acontecimentos que testificam que realmente estamos caminhando para o fim. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Sua alma, minha alma, não morre. Ela é eterna. E o destino dela é decidido por você, por mim, por cada um. Deus tem falado com você todos os dias através do que tenho dito, através da sua palavra. Mas você se engana em achar que por ser gente boa, não fazer mal a ninguém, isso é suficiente para lhe salvar. E eu quero que você saiba que você está errado. Somente o Senhor Jesus pode perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma. Mas para isso, você tem que conhecê-lo. E por isso, busque-o já, meu amigo. Não postergue mais o seu encontro com Deus, o seu reencontro. Vai acontecer neste domingo, aqui no Templo de Salomão. Ao pôr do sol, estaremos aqui às 18 horas estudando o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã.